No ar, Papo Reto 2.0, especial de carnaval. Hoje, sim, 28 de fevereiro, segundona de carnaval, tem Papo Reto 2.0 inédito. E hoje, especial mesmo, especialíssimo. Estamos recebendo aqui o secretário do Meio Ambiente de Santos, vereador Marcos Libório. Vereador Marcos Libório, muito boa noite. Vou apresentar a nossa banca depois, mas muito boa noite. Uma honra de termos sua presença aqui abrilhantando o Papo Reto 2.0, secretário. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Uma bancada tão seleta assim, né? E escolhida para uma noite especial. A gente tem uma conversa franca, uma conversa construtiva, e para mim aqui é uma honra realmente estar aqui com amigos. Exatamente. Né? A honra é nossa. E vamos completar aqui a nossa bancada titular. Alessandro Zufo, titular absoluto aqui do nosso time. Boa noite, seja bem-vindo, Alessandro. Boa noite, Pavão, Horácio, todos que nos assistem, né, no Papo Reto 2.0. E boa noite ao meu amigo. Prazer de estar aqui com você, Marcos Libório, vereador, secretário do Meio Ambiente, retornando agora à pasta, né? E a gente já estava nessa vontade de entrevistá-lo já há um tempo. Sim, já estávamos E hoje caçando temos o prazer agenda de tê-los aqui no programa. E completando a nossa mesa aqui, meu parceiro, meu irmão, Horácio Perdiz. Bem-vindo nessa segundona de carnaval. Não, gente, vamos falar a verdade. Nós estamos gravando antecipadamente, não é ao vivo o nosso programa, porque olha, nós também não somos de ferro. Boa noite, Horácio. Boa noite, Marcelo. A pessoa não ia entender. Tá aqui? O programa tá lá. Bom, boa noite. Quero agradecer desde já a sua presença, que vem a brilhantar aqui o programa. Vamos tentar demonstrar para a população que muitas vezes eles não sabem o que realmente acontece, principalmente numa secretaria tão importante, de uma magnitude que, ao meu ver, não basta só a gente cuidar, mas sim educar, que talvez seja o grande caminho, e que pelo que a gente vem já estudando, a gente já falou sobre alguns assuntos da secretaria aqui em outros programas, e sempre, assim, elogios. Muito obrigado pela sua presença e por estar trabalhando com a cidade e com a população. Muito legal. Gente, por isso que, como a gente falou, o programa está sendo gravado, então a gente não está com o chat ao vivo, não está com o WhatsApp, então as participações estão de folga nesse feriado, não feriado. Mas vamos começar, a gente estava falando aqui um pouco fora do ar, de como seria a dinâmica do programa, e a gente prometeu que vai ser um programa para cima, propositivo, divertido, falando de coisa séria, mas de forma descontraída. Eu quero começar perguntando para o nosso secretário Marcos Libório, eu estou colocando até os óculos aqui, que eu estou com a minha colinha, que o homem não é fraco, não. Ele é formado em engenharia aqui pela Unisanta, ele é pós-graduado em eficiência energética pela Universidade Federal de Itajubá e em marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atualização em gestão do serviço público pela Fundação Getúlio Vargas e ainda cursou política e gestão ambiental. Membro do Conselho Consultivo do SESI-Senai na Baixada Santista, atua há 32 anos em serviços públicos de energia elétrica, gestor de áreas de relacionamento da indústria, obras, inspeção, combate a fraudes, eficiência energética e comercialização de energia. E aí tem uma série de outras entidades, trabalha ainda no terceiro setor em ONGs, na ONG Vidas Recicladas, com trabalhos em Santos e no Haiti. Além disso, o homem é esportista, o homem aparece em um monte de bandeiras, assim, não tem um final de semana que a gente não encontre o secretário fazendo alguma coisa. E aí eu faço a pergunta, secretário, qual que é o defeito de Marcos Libório? Essa foi boa. Tem um monte de defeito. Caramba, Pavão, tem um monte de defeito. E vou te falar, além de tudo, se não bastasse essas coisas aí, eu agradeço aí toda essa citação.
Fico até um pouco constrangido, mas agora eu me meti também no mestrado. Ah, Tô tem fazendo- mais coisa ainda. Tô fazendo um mestrado na Unifesp, que aí é assim, é algo que é pra quê? Por que não, né? Por que não? Mas qual que é Mais aquele? Eu assim, uma confusão. eu abro a caixa de bis e não paro de comer. Qual que é o defeito de Marcos Libório? Conta, eu quero um furo aqui pro Papo Reto. São muitos defeitos, muitos defeitos. Assim, é uma questão de não parar. Eu não consigo realmente ficar sem realizar alguma coisa. São desafios. Eu estava uma noite, numa sessão lá na Câmara Municipal, olhando um debate, né, que o debate ia longe, assim, tal, cada um defendendo sua ideia, né, aquela coisa de Câmara. Sessão vai longe, às vezes, né? Eu falei, caramba, eu acho que eu vou estudar, vou voltar a estudar. E aí comecei a procurar alguma coisa para fazer. E aí, graças a Deus, eu encontrei, estava alguma inscrição aberta no Instituto do Mar, na Unifesp. Eu falei, agora é por aí que eu vou. Fiz a minha inscrição e depois, será que os caras vão me aceitar, né? Tal. Aí comecei a fazer algumas coisas, matéria obrigatória, e agora estou no mestrado, defendendo um projeto que chama Gestão de Cidades Costeiras, com relação ao meio ambiente, lógico, mas um olhar diferente, né, para cidades costeiras. Eu acho que, para quem já tem um monte de confusão, arrumar mais uma, né, cara? Mas parabéns. Secretário, diante de toda essa sua vida acadêmica e continua fazendo mestrado, me vem à cabeça, me vem à lembrança a figura da ex-deputada Mariângela Duarte, um ícone aqui da região e defensora da universidade pública. E ela sempre falou que a diferença que o estudo faz é a pesquisa. E o seu métier é a pesquisa, ou não? Eu estou vendo coisa errada aí. Eu É a gosto- pesquisa. É a pesquisa. Eu gosto, sim, de procurar as lacunas de conhecimento, as lacunas de gestão, ou seja, aonde ninguém está pensando. Por quê? Porque o resultado não está bom, né? O resultado, se a gente observar, assim, de uma forma geral, como os governos, de uma forma geral, têm lidado com as questões ambientais, um exemplo, a gente sabe que está faltando alguma coisa e tem que contribuir. Mas eu queria voltar no seu comentário, que até me causou uma emoção aqui. A Mariângela era uma grande amiga. Era uma grande amiga. E quando você falou, eu me lembrei dela atravessando ali na ponta da praia, numa faixa elevada que tem ali pertinho do aquário. E eu parei o carro para ela passar. E eu fico emocionado porque foi a última vez que eu conversei com ela. Ela é uma mestra, né? É. E ela parou, veio até a janela do carro. Veio até a janela do carro, ela viu que era eu, fiz uma brincadeira, ela veio e ela veio parabenizar, veio falar, ai, que legal, que bom, etc. E É uma falou, entusiasta, uma né? entusiasta, exatamente assim, sabe? Incentivar, palavra de incentivo, palavra de crescimento. Já estava assim, bem doentinha, né? E eu Sim. falei, caramba, cara, que fantástico, né? Que fantástico, que mulher maravilhosa, né? Que mulher Lindo. maravilhosa. E a última vez eu também, eu moro ali exatamente em frente ao aquário, né? E ela morava ali na esquina, no canal Foi 6, exatamente né? ali. Na Egídio Martins, no canal Isso. 6. E a última vez que eu encontrei a deputada Mariângela, ela estava implicando com um pet shop que tem ali do lado do Empório, porque ele mudou o ponto de ônibus de lugar e tirou dali da frente e colocou para o lado. E ela falou: é um absurdo, porque aqui tem uma sombra para a gente se proteger, o ponto de ônibus tinha que ser aqui. E ela falou, ela com o cachorrinho dela falava assim: eu não vou nesse pet shop porque ele fez isso. Isso era a Mariângela, né? Essa era Cidadã a plena, Mariângela. né? Toda. É. Não, fantástico. E assim, para mim, funcionou como um exemplo e como uma tremenda professora, Sim, sabe? Eu acho que a nossa vida é baseada, assim, em aprendizado. sim. É baseado em bons exemplos, né? Porque as pessoas não conseguem, muitas vezes, ver o que você acredita. As pessoas não conseguem enxergar a sua fé, mas elas conseguem enxergar as suas atitudes, Sim. conseguem enxergar o resultado do seu trabalho. A Mariângela é uma pessoa fantástica, sempre foi uma pessoa fantástica, trabalhadora, batalhadora e inspiradora também. Então, quando você pergunta quem é Marcos Libório, é alguém que busca, pelo menos, não só fazer a diferença, mas também seguir bons exemplos. Eu acho que esse é um bom caminho.
Afinal, Olha, cara. seu mestrado, né? Você estava fazendo um mestrado, deve-se em parte a ela, porque a luta pela universidade pública foi a grande bandeira dela durante muito tempo. E Sim. a vinda da Unifesp, né, coroou essa luta da Maria Ângela. E é sempre muito bom enaltecer a universidade pública, né? Que é um exemplo de conquista. É a educação como acesso universal, né? Horácio, Olha, acho que eu comecei aqui falando sobre educação, porque esse meio, o meio ambiente, ele veio a ser, como é que é assim, questionado de muito pouco tempo para cá, né? Então muita gente não se preocupava com as suas atitudes e não entendia, até por ignorância, por falta, né, do estudo sobre isso, as consequências das atitudes. E aí eu já vou começar aqui a falar da cidade aqui, do trabalho. Eu vejo Santos uma cidade dividida, turística e portuária. E nas duas situações, você vê na praia, a título de exemplo, muita gente preocupada em levar o seu saquinho para poder jogar o lixo. Você vê muita gente que evita de jogar o lixo nas questões portuárias, mas você vê uma quantidade de gente que não entende ainda o que isso traz de malefícios, não só para a cidade, mas para nossa vida. E as coisas foram se educando, e eu vou levar em consideração aqui os pais de pets. Há 5, 6 anos atrás, a gente não pensava em ver ninguém andando com um saquinho para retirar as necessidades dos pets que faziam na rua. Hoje, é raríssimo você ver alguém que não leve o saquinho. E não é uma coisa incômoda. Por que quando você não vai à praia, você não utiliza isso, né? E eu não vejo uma falta de informação do poder público. Eu vejo uma falta de educação das pessoas que utilizam. E eu acho que esse é a grande dificuldade, né? É fazer com que essas pessoas entendam a necessidade da manutenção do meio ambiente. Então, quicando a bola para o secretário, você não sabe o quanto a SEMAN, ele vai poder falar muito bem disso, penou com a educação ambiental para poder trabalhar essa questão dos dejetos animais, né, com relação à educação do povo mesmo, né? Um trabalho árduo da SEMAN, diz aí. É, tem sido, né? Tem sido. Essa frase, essa colocação do Horácio, que a responsabilidade compartilhada, aquilo que a pessoa tem de si, e traz, às vezes, como conhecimento, como carrega o seu conhecimento, a sua cultura, o cuidado com o outro, né? Que você, ao levar, ao recolher as fezes do seu cachorrinho, o que você está fazendo? Você está protegendo o meio ambiente e também está protegendo o outro, né? O Sim. próximo. É uma coisa que é natural. Você precisa ser assim. Não é por obrigação. Precisa ser natural. Precisa ser uma coisa de respeito. Respeitar o vizinho. Você não Porque, precisa pô, de uma lei para você dizer não isso, precisa né? de uma lei para isso. E o que o Zufo está colocando é assim: a gente pena muito, e pena muito mesmo, para fazer, às vezes, o óbvio. Para falar o óbvio. Tem que colocar leis para a pessoa fazer aquilo que já poderia ser natural, né? E você recolher seu próprio lixo, você respeitar o próximo, ter, né, cuidado com o barulho em horários inapropriados, né, para não ter perturbação. Isso é respeitar o próximo, né? E a gente precisa, de alguma maneira, entender que nós vivemos em Santos, em uma cidade que tudo é muito pertinho. É tudo pertinho. Você anda 7 quilômetros, você já saiu da cidade, praticamente. 7 quilômetros, você está lá na entrada da cidade. Então, e nós estamos num adensamento aqui que, poxa, é a árvore na porta de um, que o galho bate na janela do outro, é o barulho de um que vai acordar o outro, é o lixo que acaba indo para a porta do outro. Então, uma coisa sim. leva a outra e a gente precisa ter cuidado mesmo, né? E antes, uma coisa assim que eu sempre, Pavão, gosto de pensar é que antes de ser secretário, antes de ser vereador, eu sou cidadão. Sim. Cidadão. Talvez esse seja o ponto mais importante, né? Esse é o ponto fundamental. E o meio ambiente, ele me traz uma responsabilidade dentro de casa. Eu sou pai há 32 anos. Eu tenho um filho de 32 anos, tenho um filho de 22 anos e tenho um filho de 6 anos.
Eu olho pro Pedrinho, que tem 6 anos, eu vejo uma tremenda responsabilidade. O de 32 está criado, né? Sabia que eu tinha filho de 32? Não fazia a menor ideia. Tenho 4 netos. Então acrescentem no currículo. Avô, É. 4 netos. Então vamos lá, não para, homem, não para. 2 meninos, 2 menininhos. Uma graça. E, assim, a gente tem uma responsabilidade tremenda com o que vai acontecer em Santos, com o que vai acontecer com a nossa praia, com o que vai acontecer para eles. Que mundo que eles vão usufruir? Eu olho pro Pedro e assim eu me sinto numa tremenda responsabilidade de realmente fazer alguma coisa de diferente. Sim. Esse é um fator motivador. Se você perguntar o que te motiva, isso me motiva. A empatia é essencial, né? Isso me motiva mesmo. A empatia. E aí você, caramba, como é que vai fazer? E o Pedro, ele tem uma característica muito interessante. A gente vai na praia junto, né? Que a gente colocou a lei da praia limpa, a Sim. cultura oceânica, tem um monte de coisa que envolve muito a questão de hábitos, como o Horácio colocou. E aí ele vê um lixinho na praia, o Pedro fala assim, pô, pai, tua lei não tá funcionando. Ele é o crítico, Ele né? é o crítico. Ele tem Eu- 4 Não, a anos. lei funciona. Tem 6 anos, 6 A anos. lei tá aí, ela anos. funciona. O que não tá funcionando é a educação. É E às educação, vezes mas- a falta de conhecimento. Mas você vê o menino, ele Sim. tem a conclusão lógica Ele de que é percebe. por que estão jogando no chão. Isso. Se existe uma lei. Sabe, a lógica é muito, sabe, Tem uma- ela é muito firme para criança, Exato. né? Eu vou seguir um outro exemplo. Em inúmeras cidades, a gente tem a obrigatoriedade de ter lixos diferenciados, o que é reciclável, o que é plástico e tal. Muitas vezes eu já presenciei a pessoa jogando o lixo orgânico no plástico ou vice-versa. Gente, às vezes não é maldade. É desconhecimento. Ela não tem esse conhecimento. Então, assim, a importância que eu falo assim, às vezes não basta ter a lei. A pessoa tá cometendo um erro que pra ela... Tô jogando no lixo, eu não joguei no chão, eu joguei no lixo. Mas assim, é você ver que isso tem que vir de casa, passar pela escola, pra isso virar um hábito. Deixa eu pegar carona na tua pergunta e perguntar para o secretário. Eu concordo em parte com o Horácio no sentido de que o que falta é ser informado. Mas, assim, e aí eu quero iniciar a pergunta. A questão é assim, falar para a Orla é cobrar o que já deveria. Agora, como falar para consciência ambiental para aquele povo que mora na palafita? Quer dizer, Vira um supérfluo, né? como transmitir para aquele que joga o papel do sorvete na areia, que sabe, e aquele que vive numa condição de total. E joga o lixo na Descaso. maré. Como um secretário do meio ambiente pode. A gente tem que pensar de uma forma diferente realmente, né? São desafios diferentes, mas apesar que as consequências são as mesmas. O resíduo que é jogado lá na palafita, ele dá a volta e vem parar na nossa praia. Vem prejudicar a nossa economia, vem prejudicar o esporte, vem prejudicar a aparência da cidade, o turismo da cidade. Ninguém quer estar numa praia suja. Isso é um fato. Fora isso, toda essa região de estuário é uma região riquíssima em vários aspectos. A região do estuário é riquíssima do ponto de vista turístico também. A gente poderia explorar muito melhor isso. Quando você fala de educação ambiental, você precisa entender também a linguagem das pessoas, né? O Horácio colocou bem, mas eu sou obrigado a discordar, porque existem pesquisas que dizem que 90% das pessoas sabem o que precisa ser feito com relação ao descarte de lixo. 90%. E apenas 30% realmente faz aquilo que é o correto. Então não é por desconhecimento eu falei total. que existem Existe o desconhecimento mesmo, porque às vezes a pessoa é bastante gente. não tem acesso à informação. Eu não estou dizendo que não existe a informação, o que eu estou dizendo é que as pessoas não conseguem... Boa parte da culpa é do próprio serviço público também, que não explica e não demonstra os resultados de quem faz o certo. Olha, quem faz o certo, é isso que a gente busca como estratégia de educação, como estratégia de comunicação, é mostrar os benefícios do descarte correto, o benefício de você fazer o certo, né?
E quando você coloca assim, caramba, como é que você fala para o pessoal que não tem condição nenhuma, não tem saneamento à disposição, que não tem água, é muito complicado da palafita. E, principalmente, a característica construtiva da casa, da palafita, de uma moradia irregular, é a janela sobre a pia. A janela fica acima da pia. Acima da pia. Por quê? Porque a dona de casa, ela manuseia os alimentos, as embalagens ali e pum, joga pela Uma maré. janela. Infelizmente, não são todos, mas muitos fazem isso e já descarta ali pela janela. Não tem uma lata de lixo, não tem um serviço de coleta ali pelas condições daquele local, né, das palafitas, aí não tem. Então, a Secretaria de Meio Ambiente iniciou um trabalho chamado Beco Limpo, que é um trabalho de educação ambiental, né, justamente na região das palafitas. DIC da Vila Gilda, tal. Fez uma parceria com o Arte no DIC para que a gente possa ter interlocução local. O Instituto Arte no DIC é um Zé Virgílio, a turma fica lá, fica local, fica no olho do furacão. Sim. Então tem conhecimento da comunidade. Então ele vai funcionar como essa interlocução de educação ambiental, Sim. entendendo a linguagem da comunidade e falando da importância de fazer o certo. Sim. Né? Então a gente educa na praia também, sanciona de alguma maneira, porque a única coisa que a gente pede com a lei da Praia Limpa é que o permissionário, o ambulante de praia, recolha o seu próprio resíduo. Aquele que ele leva para a praia, porque ele leva as coisas embaladas. Sim. E aí depois o cliente dele consome Descarta. e a embalagem não pode ficar na areia, ele tem que levar embora. É só isso que a gente Se ele pede, tratasse a praia responsabilidade. como ele trata a casa dele, seria tão bom. Exato, a praia é o escritório do cara, a praia é a casa. Então ele precisa ajudar a gente a preservar também. Então você precisa, de alguma maneira, falar as linguagens. A saída são essas parcerias, né? Fazer parceria com a comunidade, né? A saída é a parceria, né, para que você possa realmente atingir e envolver, né? O pessoal fala muito de engajamento, né? E o Sim. engajamento verdadeiro é quando você entende as diferenças e a pessoa se sente fazendo parte. Sim. O engajamento é isso. Ela faz parte do processo, né? Então, precisa demonstrar que, poxa, olha como é legal fazer parte. Olha como é legal fazer o certo. Olha como pode retornar. Eu ontem estava premiando algumas escolas de um programa que a gente lançou lá em 2019, que é o Programa de Meio Ambiente nas Escolas, PIMANE, que ensina as crianças a fazer o descarte correto do óleo. Do óleo. O óleo Do óleo. Que é óleo de cozinha. É básico. Mas quando jogado na pia, causa E a maioria baita joga. poluição. E a maioria joga. A maioria joga, descarta na pia, tal. Só que nas escolas, 20 escolas de Santos, começamos com 6 escolas, 19, 6 escolas, 14, agora 20 escolas em Santos já tem esse programa instituído. São bombonas que são colocadas para depósito, e aí as crianças levam de casa o óleo ensinam usado. os pais, As né? crianças ensinam, muito bem, Zil. As crianças ensinam os pais e para cada litro de óleo recolhido é remunerado R$ 1,50 para a Associação de Pais e Mestres. E aí aquela associação pode comprar uma televisão, pode comprar alguma coisa que beneficie a própria escola. Então é legal porque você demonstra o benefício, você mostra de uma forma lúdica. Toda escola tem um cantinho do óleo. É o cantinho do óleo que as crianças cuidam e decoram e participam. É super legal. Tem métricas. Não tem jeito. Você precisa criar ferramentas de envolvimento e linguagem com as crianças também. Secretário, está falando dos projetos e a gente está falando assim de detalhes que talvez para o político, vamos colocar assim, vamos rotular o político comum, seja uma coisa tão pequena, porque você acabou de falar que está fazendo a prefeitura, através da secretaria, uma parceria com o Arte no DIC para entrar nas comunidades e colocar a lixeira. Por exemplo, eu não me considero uma pessoa mal informada. Eu não me considero. É a primeira vez que eu ouço alguém falar o porquê da janela em cima da pia. Sinceramente, eu confesso aqui publicamente que eu nunca tinha ouvido isso. É um detalhe tão, assim, entre aspas, pequeno e tão importante
que se não tivesse essa leitura, aí pode falar assim, ai, Pavão, você é muito ingênuo. Não, se o secretário não tem essa, não vai ter a lixeira. Uhum. Aí eu queria fazer essa pergunta exatamente. O Marcos Libório, com a sua equipe, está construindo. Será que já não está na hora da gente começar a falar em políticas que devem ser continuadas? Porque, assim, hoje a gente está vendo um trabalho, uma consciência da sua equipe, do secretário. Claro, tem o prefeito, tem todo um conjunto. Nós estamos vendo. E aí a gente começa a falar assim, olha, foram eleitos agora, então ainda tem mais 3 anos, a coisa ainda está indo, putz, ainda dá para fazer. E chega perto da eleição, a gente começa a ficar com medo. Tipo, vai sair, pode perder. E aí quem vai perder todo esse trabalho? Quer dizer, já existe algum tipo da gente não olhar mais para trás, sabe? Todo esse trabalho que vocês estão fazendo, dessas parcerias, claro que há o risco de sair, mas elas estão sendo construídas, às vezes até para a gente falar e deixar todo mundo, elas estão sendo construídas da mesma forma e eu faço isso como uma afirmação, da mesma forma que os morros, né? Porque graças a um trabalho que veio sendo feito ao longo de várias gestões, hoje a gente, felizmente, comemora não ter vítimas quando tem chuva. É verdade. Porque houve um trabalho. E é isso que eu falo em relação ao meio ambiente, porque, tipo, sem querer menosprezar seus antecessores ou diminuí-los, mas, assim, eu tô aqui a poucos centímetros do secretário, eu tô vendo o olho brilhar quando se lembra de um projeto. E eu não tô aqui para puxar o saco, quem me conhece eu não puxo o saco. Mas eu estou constatando. E eu conheci já outros secretários do meio ambiente que são boa praça, são os amigões, mas. Né, secretário, o que fazer para o seu trabalho não ficar parado depois que o senhor sair como prefeito, senador, governador? E eu voto até para presidente. Obrigado, Pavão. Que honra, hein? Que responsa, caramba. Mas essa instrumentalização ela é importante mesmo. Né? O que a gente tem feito? A gente tem buscado, eu falo que eu estou no meu 5º ano de secretaria. Eu tive um intervalo, lá, fui para a Câmara Municipal, aprovei algumas leis e agora estou colocando essas leis em prática. Eu cobri o escanteio, corri para cabecear. E a gente tem buscado, através de programas, que são programas de longa duração, como, por exemplo, o Plano de Ação Climática, que foi lançado pela Prefeitura de Santos também. Algo que começou a acontecer lá em 2015. Nós estamos há 7 anos. Então, foi primeiro criado uma comissão de adaptação e mitigação de riscos climáticos. Depois foi feito um plano de adaptação de mudanças climáticas, tentando envolver todas as pastas, né, as demais secretarias no eixo, com um olhar climático. Aí, durante a primeira gestão, a gente criou um conselho consultivo acadêmico. O que é isso? Você trazer a universidade para dentro da administração pública, porque a administração pública, a minha equipe, a equipe das secretarias, ela é muito envolvida e acaba ficando absorvendo a rotina e as demandas da população e não cria outros projetos. E a gente precisava fomentar a criação de projetos que fossem duradouros. Então, e existe uma vontade muito grande dos próprios servidores em criar esses projetos também. É que a rotina não permitia. A gente criou um instrumento de trazer a universidade é riquíssima em pesquisa, né? Então trouxe a universidade para a prefeitura e a gente começou a elaborar planos em conjunto. Então nós começamos a assinar termos de parceria com a International Solid Waste Association, que é uma referência mundial de gestão de resíduos, com o British Council, que é outra referência, com o Unesco, com o ONU, com não sei o quê. A gente foi criando instrumentos para que ultrapassassem as barreiras políticas, de alguma maneira. Os mandatos são finitos, tal, mas de parceria mesmo, com o então prefeito Paulo Alexandre, com o prefeito Rogério Santos, a gente muito consciente nesse sentido. O próprio PAC, que é o Plano de Ações Climáticas, ele tem metas até 2025, 2030 e 2050. Ou seja, ultrapassa toda a nossa... mas as metas são estabelecidas, com algumas diretrizes. Né? Então, são necessárias ações. Ao longo desse tempo, você precisa, lógico, criar checkpoints. Você precisa ver se o negócio está dando certo ou não está dando certo. Hoje,
hoje, né? Tá gravado, né? Tá Então, tá gravado, mas foi hoje mesmo. Então, Foi hoje, foi hoje. Na última Foi hoje. quinta-feira. Na última quinta-feira. Ato falho. Mas na última quinta-feira, que Por isso que hoje... é papo reto. É gente. papo reto, eu gosto disso. Nós assinamos um termo com o Instituto Ecofaxina, Ecofaxina. um termo de Sim. fomento. Sabe há quanto tempo o Instituto Ecofaxina tenta assinar um termo de parceria com a prefeitura? 10 anos. Há 10 anos ele tenta assinar. Eu mesmo vivi essa luta e a gente tentou formatar um processo e tal. E aí conseguimos aprovar na Câmara um termo de fomento ao Instituto Ecofaxina, que presta um serviço bem legal, né, de educação ambiental na área de manguezal também. E aí a gente conseguiu assinar hoje lá esse termo de Isso é fomento. histórico. Isso é histórico, Isso é histórico. isso é emblemático, isso é coerência, isso é perseverança. Sim. A gente tem feito isso. A sua fala tem uma importância tão grande, porque o que a gente busca é resultado. Sim. O que a gente busca é resultado. E criar instrumentos para que os resultados aconteçam, mesmo na nossa ausência. Exatamente. Mesmo na nossa ausência. Exatamente. Então a coisa precisa ser continuada, né? Por isso, quando eu falo assim, onde é que estão as lacunas na gestão pública? As lacunas na gestão pública são, muitas vezes, as motivações. As motivações são momentâneas Sim. e não podem ser momentâneas. Você tem que pegar essa energia do momento, muitas vezes, criar um programa que seja duradouro, né? E aí sim você começa a fazer com que as políticas públicas elas vão numa crescente. Esse é que é legal, né? Isso é que acaba sendo perceptível. Fala, caramba, de novo o cara tá falando isso aí, mas é porque a gente vai reiteradamente... Até que vira um hábito. Que né? vira um hábito. É. Exato. E eu fui, ao longo do tempo, Pavão, Horácio, eu aprendi a diferença de teimosia e perseverança. Porque teimosia é você querer que as pessoas façam aquilo que você quer. E perseverança é você entender aquilo que você precisa fazer. Exato. E eu falo, cara, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Daí aí a gente vai se motivando, né? E criando essas... Com certeza. Deixa eu completar só. Fala, você Não, fala. porque senão a gente vai fazer um intervalo. intervalinho rapidinho, Então a tá gente bom. já volta com o Alessandro. Nós vamos para os nossos comerciais, a gente já volta com o secretário do Meio Ambiente de Santos, Márcio Libório, e o Alessandro Zufo já com a pergunta. É VaptVupt, a gente já volta. Olá, sou Marcelo Pavão, do Papo Reto 2.0. Quero convidar você, empresário, comerciante, para trazer aqui para a Pump sua marca, seu produto, sua ideia. Vem crescer com a gente, o endereço está aqui embaixo. Vem pra Pump você também. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Olá, sou Alessandro Zufo, do Papo Reto 2.0 e queria convidar você, empresário, comerciante, a fazer parte dos programas da Pump Fluxo de Ideias. Venha divulgar a sua marca, o seu produto aqui conosco. Entre em contato, venha crescer com a gente. Estamos de volta, diretor. De volta agora. Segunda parte do especial aqui do Papo Reto 2.0. Hoje, 28 de fevereiro, segundona de carnaval. Estamos gravando antecipadamente, por isso é que não tem participação no chat nem no WhatsApp.
aqui nossa mesa titular absoluta, Alessandro Zufo, Horácio Perdiz e o nosso convidado especial, vereador e atual secretário do Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. E a palavra é do Alessandro Zufo, que vai pegar o gancho e vai fazer já a pergunta para o secretário. Então, na verdade, ratificar um pouco a sua própria colocação. Você fez uma colocação para o secretário dizendo como, após a passagem do gestor público, as políticas públicas permaneçam, né? Como fazer isso? Que essa talvez seja a questão da descontinuidade, né, dos programas no Brasil. Isso é muito tradicional, infelizmente. E eu vou fazer, além da pergunta, vou fazer um testemunho, né? Trabalhei com o Libório na semana. E uma coisa que sempre ficou muito clara como missão de trabalho que ele nos colocava era o trabalhar com as organizações da cidade, trabalhar com as entidades, com as organizações não governamentais, para que elas se apropriassem das políticas públicas e passassem a realizar com o apoio, né, do poder público, com o apoio da SEMAN, com o nosso apoio técnico. E talvez esse tenha sido o grande legado da primeira passagem do Libório na Secretaria de Meio Ambiente. Né? Quando a gente estava citando aqui os programas. Santos é uma ilha, então você tem que trabalhar para a orla, mas você também tem que trabalhar para o estuário, trabalhar para o lado da Zona Noroeste. E, por exemplo, todos os projetos que foram construídos até então, você citou o Beco Limpo, né, que foi um trabalho desenvolvido com a comunidade desenvolveu um protótipo de suporte de sacos de lixo, né, que ficassem nas vielas, porque uma lixeira ocupa espaço, a viela não tem espaço. No momento de incêndio você tem que correr, tem que ter liberdade. Então foi pensado num design junto com a comunidade dentro do projeto do Virgílio, o Arte no Dique. E construído e conversado, foram estabelecidos agentes, né, esses agentes ambientais da comunidade que iam fazer toda a logística, iam fazer a educação ambiental. Então, esse é um programa que fica. Né? Ele citou o fomento com o Ecofaxina. Esse fomento é para uma intervenção de limpeza constante no estuário. E assim, é dinheiro que vem via pública? Mas a expertise, o trabalho vai ser desenvolvido pela organização e pela comunidade. Todo o trabalho na orla também, de educação de limpeza da faixa de areia, todos os mutirões de limpeza, feito por N organizações como o IMA, como outros, né, foram fomentados pela SEMAN, foram fomentados pelo secretário, como uma forma de você estabelecer uma política pública que permaneça, né, o gestor público deixa a política na expertise com as organizações não governamentais, com a sociedade no geral. Sim. Então, assim, acho que eu falo, né? Eu não estou mais na semana, mas a semana não sai de mim. Esse foi o legado que nós, servidores lá da semana, aprendemos com você na primeira gestão. Né? Ele teve a passagem agora, um ano rico na Câmara, estabeleceu algumas legislações que agora ele vem implantar, que é a segunda etapa, né, do seu trabalho. Que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Tô quase perguntando pro Zufo se é fácil trabalhar comigo. É fácil trabalhar comigo, Zufo? É muito trabalho, viu? Dá trabalho, mas é bom. A turma acaba sofrendo um pouco, porque é um ritmo, Sim, né? É interessante, mas é legal você ver resultado, né? E trabalhar com pessoas, fazer com equipe, é muito mais gratificante. Porque tentar sozinho, não adianta. O legado fica, né? É legal quando você envolve, quando você trabalha junto, valoriza a equipe e todo mundo se sente participante do processo de mudança que a gente está vivendo em Santos, né? E olha como as pessoas enxergam, né? O pessoal fala, Santos é referência. Santos é referência. Nós aprovamos a Lei de Cultura Oceânica, né? Como falamos aqui, é a Lei de Cultura Oceânica. A primeira lei no mundo a inserir a cultura oceânica, ou seja, o debate a respeito dos como os nossos hábitos influenciam na saúde do oceano e vice-versa, a saúde do oceano influencia a nossa saúde, na rede pública de ensino. No mundo inteiro não tinha.
Parece uma coisa óbvia, Reconhecido mas pela a gente ONU. é reconhecido pela ONU como Santos a primeira cidade. Então, as pessoas enxergam o resultado, mas o esforço aqui de cada um, né? O esforço individual, a gente faz. Você, como jornalista, tem um papel fundamental em difundir, ampliar, amplificar aquilo que acontece. Então, o que a gente tem buscado fazer, justamente, e até complementando a pergunta que você fez inicialmente, é buscar ter continuidade, buscar ter um programa e não somente o projeto. Sim. É o programa, você investir a continuidade. E como que a gente faz isso? Amarrando recursos. Uhum. Quando a gente fala desses projetos, desses termos de fomento, a gente pensa também como que vai custear, como que vai financiar. Então, através das próprias multas ambientais, das compensações ambientais, que antigamente ia para outros fundos, fundos de interesse difuso, fundos que alocam recursos, ia para o Estado. Um dano ambiental causado aqui na Baixada Santista, quando a compensação é depositada num fundo desse, ou estadual ou federal, a compensação pode acontecer muito longe daqui. Sim. E a gente fica só com dano, não fica com a compensação. O que a gente buscou, de alguma maneira? Unir e buscar, através das esferas de governo, com participação do IBAMA, com participação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente também, unir esforços para que a compensação ambiental fique na região. E como que a gente conseguiu isso? A gente conseguiu isso dialogando com os secretários das demais cidades. Secretário do Guarujá, secretário de São Vicente, de Praia Grande, falar, galera, a gente precisa sentar junto e construir algo junto que seja bom para a Baixada Santista. E nós conseguimos chamar a atenção para o tema meio ambiente na Baixada Santista. Mudou mesmo, mudou um pouco o patamar de importância. Já há uma união entre as cidades aqui na Baixada, de interesses? De interesse. Há uma agenda comum das cidades da Baixada Santista e a gente conversa bastante, né? Eu, os demais secretários, e a gente construiu uma agenda de interesse comum, respeitados as diferenças partidárias, diferenças Sim. de governo, tudo isso não faz parte da nossa pauta. O que faz parte é aquilo que nos une, aquilo que fortalece a nossa região. Sim. Se São Vicente estiver bem, Santos vai estar bem também. Guarujá vai estar bem, Praia Grande vai estar bem, e aí Bertioga, e aí vai. Né? Então a gente tem buscado construir uma agenda comum. Isso também ajuda a perseverar, a permanecer dentro dos programas. Isso é muito legal. Que legal. Horácio, o que você nunca perguntou para o secretário de Meio Ambiente de Santos? Não, eu tô aprendendo aqui, viu, Marcelo? Porque ele é. Pelo menos eu vejo assim. Primeiro, um trabalho difícil, porque na minha cabeça passa muito pela educação, conscientização. Segundo, o senhor estava dando uma notícia aqui que, olha, eu nunca tinha. Nem sabia que as multas aplicadas por qualquer infração ambiental não ficavam aqui Não ficavam. na cidade, onde aconteceu o dano. O que realmente, para mim, é lamentável você ouvir um negócio desse. Isso foi uma conquista da primeira gestão dele. Então, olha, é de suma importância, né? Porque a gente passa, desde situações pequenas, eu vou chamar de situações pequenas aqui, que a gente começou o programa falando sobre a educação na praia, a educação nas escolas, até problemas que afligem mesmo. A gente já passou por diversas situações de vazamento de combustível, de vazamento de outras coisas. Prédios descartam, acho que tem um tempo atrás que tinha um líquido vermelho. Aquele zelador no canal 1 que jogou Quinta o Azul. azul, o outro jogou o branco. Então, assim, e por aí, só exemplificando. E como é difícil, né, a gente entender tudo isso e colocar em prática a conscientização. O Marcelo lembrou aqui a questão dos morros de Santos com relação à chuva, também o trabalho que foi feito por diversas coisas, também da conscientização, porque muitas vezes a pessoa viu um buraquinho, vou aqui, vou construir, mas ele não tem noção que aquilo corre um risco. E eu acho que o meio ambiente é a mesma coisa. Se todo mundo conseguir fazer um pouquinho, levar um grãozinho de areia, a gente faz uma praia. Agora, se todo mundo tirar um grãozinho de areia, a praia acaba. Faz um buracão. Mais ou menos como foi em Balneário Camboriú, né? Que aterrou Não, tudo. Horácio, tu falou numa coisa, cara, que assim, é tremendo mesmo, né? Como as coisas em Santos são perceptíveis, né? A gente fala muito de palafita, mas o morro, que é uma
boa parcela da população precisa ter um tremendo respeito com as chuvas, não só na ocupação das áreas de risco, Sim. né? Mas também na canalização e nas escadas hidráulicas que escoam a água da chuva e Sim. quando a chuva está em grande intensidade. O que acontece? A escada hidráulica do morro, que é só para ser aquelas cachoeiras, mesmo quando chove muito, ela acaba trazendo muito lixo que as pessoas acabam jogando nas encostas, jogando ali, tal. Aquilo acaba entupindo ou obstruindo a escada hidráulica, a água extravasa para outros lugares, encharca, e aí começa a gerar o risco de desabamento também em áreas que antigamente não era. Isso é um fato. Fora isso, todo esse lixo que vem, ele acaba sendo conduzido para a rede de drenagem aqui embaixo, nos canais. E aí acaba entupindo os canais, bueiros, etc. E a gente acaba tendo alagamento aqui na parte baixa também da cidade. Consequências. São consequências de... Só para lembrar a quem nos ouve que muita gente não conhece. Se vocês tenham noção do que é a cidade alta, ou seja, os morros de Santos, a quantidade de gente que vive, trabalha, é muito grande. Nós temos diversos comunidades São muitas comunidades. e uma quantidade de gente trafegando no dia a dia, né? Porque vai... E tem muita gente que não sabia que nos morros tem escola, tem subprefeitura. É uma outra cidade. Então, tem morro de Santos que tem chácara, que tem chácaras. sítio. Exato. Plantação de Como- banana. Isso. Então, Chácaras, assim, né? as pessoas não têm muita porco, noção, mas é uma microcidade, se eu posso chamar assim, porque eu acho que se você pegar a população que mora nos morros, eu acho que ela é maior do que muitos bairros aqui embaixo. Então, assim, a importância também, porque a gente não pode ficar só olhando só a praia em si, não né? pode. Porque a praia em si é uma situação, mas é um todo, é um contexto e que é difícil, né? É muito difícil. E assim, a gente acaba, não pode negligenciar nenhuma área da cidade, né? Tem que administrar para todos mesmo, e o serviço público precisa chegar até nos cantinhos mais difíceis, né? Coleta de lixo, energia, saneamento, tem que chegar em todos esses lugares também. E a comunidade se sentindo inserida, tendo organização, ela se sente responsável também. Isso é muito legal. Você começa a juntar as coisas. E alguns descasos são emblemáticos. O caso do canal que a gente estava falando, o canal ficou azul, Sim. né? Quando eu recebi a denúncia, né, que o canal 1 tá azul, eu falei, caramba, corri lá. Corri, né? E logo chegou também a equipe de fiscalização, já identificado o bueiro onde tinha sido descartado a tinta, depois só faltou descobrir o autor. Mas foi uma questão de minutos para descobrir o autor. Porque o descarte da tinta no canal é uma questão absurda, até porque já existe um acordo setorial para descarte de tintas. As pessoas podem devolver as latas de tintas com um restinho de tinta, alguma coisa assim, nas lojas que vendem tintas. Existe um Mesma acordo situação setorial. para quem vende celular, né? Lâmpada, Bateria de celular, lâmpada. Tem uma logística reversa já estabelecida por um acordo setorial. E é fazer o uso do seu direito também e evitar danos ao meio ambiente, a toda a condição de praia, né? E a gente precisa também observar tudo isso. Então, são muitas coisas que acabam passando pelo meio ambiente, né? Não é só a questão do resíduo, mas é a própria saúde. A saúde. É saúde, é turismo, é tudo. Todas as secretarias, todos os pontos da nossa vida, todos têm um ponto com a nossa questão E do há meio ambiente. essa secretária, assim, tipo, sendo bem indiscreto mesmo, há essa conscientização de todo o secretariado? Há um esforço muito grande. Ele respirou. Gostaria que fosse assim, Mas eu acho que tranquilo. deve ser no mesmo nível da nossa convivência. É. Porque Deveria eu acho ser. que Deveria. Mas eu acho que assim, a pessoa deixa a questão do meio ambiente em segundo plano. Às vezes nem de propósito, mas ele está pensando em outro
em outro approach. Ele esquece do meio ambiente. Secretário, Não estamos colocando o dedo naquele. perguntar. Não, mas Não é fácil plantar ideia, né? Não é, Não é não é. não não é mudar fácil. qualquer coisa. Não é enfim. fácil, não é fácil. Mas a gente acaba se ajudando, sabe? É muito interessante. Existe uma situação que é lógico, cada um é cobrado pela eficácia da sua pasta, Sim, pelos sim, seus claro, resultados. sim. Hoje mesmo É. foi um momento em que o prefeito fez a entrega dos resultados, do programa de resultados, e premiou as secretarias, tem um ranking. Então, tudo isso acaba, de alguma maneira, influenciando Claro. também e estimulando a administração a lutar pelo seu tema. Agora, é impossível você não perceber que o desenvolvimento urbano passa pela análise ambiental, que o desenvolvimento, a Secretaria de Portos passa pelo desenvolvimento e pelo respeito ao meio ambiente. Não tem jeito, a gente precisa conversar. A segurança. Segurança passa pelo meio ambiente Sim, também. sim. Por quê? Se a gente não tiver manutenção do inventário arbóreo, ou seja, das árvores de Santos, você não enxerga a iluminação pública, você tem que podar a árvore para Sim. poder ter iluminação nas ruas, para poder ter visualização das placas, dos semáforos. Não tem jeito, tudo isso acaba conversando Sim. muito grande. Então, as secretarias obrigatoriamente precisam dialogar. Não tem jeito. É uma pregação, é uma pregação. Sim, todos. É construído Faz dessa parte- maneira. Isso eu acho que faz parte do nosso dia a dia e deve fazer parte Quanto do mais trabalho, né? sintonia tiver, sincronismo tiver, melhor vai ser o resultado da cidade. Gente, hoje, né, nós estamos gravando com antecipação, mas hoje é segunda-feira de carnaval. E a gente É. não pode deixar de falar de carnaval. Mas não vamos falar de carnaval daqui, não, porque o nosso carnaval do Brasil é em julho, né? Em junho, Isso, julho. oficialmente foi. Agora nós Pelo menos em vamos, São Paulo foi. vamos saber como que é o carnaval em Houston, nos Estados Unidos. Nosso Caissara pelo mundo lá, o Wilson vai falar agora. Como é que é o carnaval em Houston, nos Estados Unidos? Fala aí, Wilson. Boa noite a todos da mesa, a todos que nos assistem. A palavra Mardi Gras significa em francês terça-feira gorda e marca a prática da última noite para se esbaldar nas comilanças profanas antes dos sacrifícios ritualísticos da quaresma e da temporada de jejum. Embora não seja observado nacionalmente nos Estados Unidos, várias cidades e regiões de influência francesa no país têm a tradição dessas celebrações. O Mardi Gras chegou à América do Norte como uma tradição católica francesa, com os irmãos Lemoyne, no final do século XVII, quando o rei Luís XIV enviou os dois para defender a reivindicação da França sobre o território de Louisiana. A festividade foi incorporada por várias cidades americanas, mas nenhuma delas se compara com os festejos que se pratica até hoje em New Orleans. O coração histórico da cidade é o bairro francês French Quarter, conhecido por sua arquitetura crioula franco-espanhola, com seus edifícios do século XVIII e vibrante vida noturna, proporcionada pelos inúmeros clubes de jazz ao longo da Bourbon Street, o que faz com que a cidade preserve a sua herança transcultural e multilingüe, que é refletida na histórica mistura das culturas francesa, africana e americana. Dessa mistura nasce o tradicional Mardi Gras, que começa 11 dias antes da Terça-feira Gorda e conta com 50 desfiles em lugares e horários diferentes. Todo mundo se fantasia. Cada parada tem um tema que é contado através de desfiles de carros alegóricos, assim como acontece mais ou menos no Brasil. A tradição de jogar colares, contas e bonecas dos carros alegóricos para as multidões começaram em 1881. São 2 semanas com muita música alta e trajes peculiares, com cores simbólicas, e as mais usadas são o roxo, o verde e o dourado, que derivam dos trajes originais usados por Rex, o rei do Mardi Gras. E qualquer semelhança com o nosso rei Momo não é mera coincidência. Muito longe de ser parecido com o que nós brasileiros conhecemos como carnaval, que arrasta milhões de pessoas para as ruas em festa popular única, o que acontece em New Orleans é uma experiência diferenciada e que vale muito participar. Um bom carnaval a todos, até a semana que vem. Tchau! Valeu, Wilson, aí de Houston. Que aula, hein? Que aula que ele deu. Vocês estão perguntando a Camila. Camila foi rasgar a fantasia. Só semana que vem que ela volta.
Nós estamos chegando ao final, na reta final, mas eu ainda tenho mais uma pergunta para o secretário. Porque o secretário, ele foi, na última fala dele, ele foi acabando com as minhas perguntas. Ele falou da união dos secretários regionais, falou do projeto da cultura oceânica e tal. E aí, assim, não sei se você já ouviu falar, teve um vereador, Marcos Libório, que fez esse projeto. Aí o cidadão sai da Câmara e vai para a secretaria. É só assim que a coisa sai do papel, secretário? Boa! É um esforço danado, É só né? assim, secretário. Não precisa ficar vermelho, não. Ele foi Mas garantir que ia sair do papel. Eu vou te falar, foi assim, muito legal. Foi uma coisa meio inédita, né? Porque você aprova a lei. E depois né? vai E depois executar. vai lá executar. É perfeito, é perfeito. É ótimo, é né? perfeito. É ótimo. E assim, para mim é um privilégio, né? É um privilégio mesmo a gente colocar em execução uma lei que aprovou. Né? Aprovou de forma unânime na Câmara, tal, sancionada rapidamente pelo prefeito. Aí você chega na secretaria, aí chega. Quando chega. E não era uma coisa combinada. A hora que chegou o processo na minha mesa, eu olhei assim, eu falei, caramba, que legal, cara. Isso aqui Bateu até uma foto, né? Eu Você falei, assinando, eu falei, vi. caramba, isso aqui é emblemático. Sim, Isso é é emblemático. o ciclo ocorrendo, né? Veio o Diário Oficial, tal, lei aprovada pelo vereador Marcos Libório, tal, e aí você vai lá e assina para execução. É fantástico, E né? qual o próximo passo? E daqui agora, como secretário, projeto de cultura oceânica agora já não é mais projeto, agora já É uma realidade. já é uma realidade. Qual é o próximo passo? Vai entrar já está nos livros? Como é que está o próximo passo, secretário? Olha, a gente precisa consolidar realmente esse calendário. Nós não podemos deixar de perceber que nós tivemos 2 anos muito difíceis, 2 anos realmente difíceis, que muita coisa que a gente vinha caminhando, projetando, tal, a coisa não deu certo. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e alguns projetos foram interrompidos. Agora a gente precisa retomar, né, e consolidar aquilo que construiu ao longo desse tempo. Então é colocar em prática mesmo, arregaçar as mangas e trabalhar. Né? Isso não é política, isso é resultado. É ideal, sonho. É entregar mesmo, né? E colocar. A educação ambiental na rede básica de ensino tem sido o carro-chefe. A gente precisa, de alguma maneira, capacitar os educadores, capacitar a equipe, criar conteúdo pedagógico para que a gente possa dialogar mesmo com as crianças e criar essa consciência ambiental. Esse é um grande desafio e é uma boa meta para esse ano. Fora isso, nós temos que implementar algumas medidas. Eu autorizei também agora a instalação de barreiras flutuantes nos canais de Santos, para que a gente possa conter também os resíduos, né, de alguma maneira ali. Nós também autorizamos a confecção de placas que comuniquem as aves de Santos. São fotografias com aquelas aves de Santos, muitas ficaram desbotadas com esse tempo todo, não foi substituída. A gente autorizou também a instalação de novas placas, para que possa a população respirar um pouco de consciência ambiental. Então, são várias peças desse quebra-cabeça que a gente vai conseguindo juntar e colocar em prática. Horácio, nós já estamos chegando ao final. Eu gostaria de suas considerações finais. Se tiver mais alguma dúvida, estamos dúvida no não. finalmente. O papo hoje aqui foi muito legal. Quero agradecer pela aula do nosso secretário. Espero que tenhamos ele aqui de volta, porque eu acho que os assuntos aqui são... Não se esgotam. Não se esgotam e são educativos. Eu gosto dessa questão educativa aqui, porque às vezes as pessoas não entendem, não conhecem e acabam cometendo erros que poderiam ser Exato. previsíveis. E parabéns pelo trabalho, obrigado pelo trabalho e volte sempre aqui. Muito obrigado. Alessandro, suas considerações finais. Bom, agradecer a audiência, né? Um bom carnaval para todos. Marcelo Pavão, Horácio Perdi, sempre um prazer estar com vocês. E, Libório, sempre foi um prazer trabalhar com você. E aí eu deixo aqui o meu testemunho e os meus votos de sucesso frente à Secretaria de Meio Ambiente, assim como foi um sucesso a sua passagem pela Câmara.
Mas você volta, né, vereador? Meu mandato permanece. Eu estou licenciado, ocupei, né? Eu sou vereador eleito, né? Sim. E agora secretário, a gente tem um trabalho realmente aí pela frente. Aí são só desafios. Exato. Secretário, em nome aqui do Papo Reto 2.0, de toda a equipe, toda a produção, a gente quer agradecer muito a sua atenção, sua vinda aqui. Realmente eu gostei, aprendi, faço as palavras do Horácio as minhas, aprendi muito e quero aprender mais. Quero vê-lo aqui de volta, agradecer e agora os microfones e as nossas câmeras são suas para falar para o nosso público, para os santistas, pessoal da região, sua mensagem, considerações finais, enfim, secretário, o microfone é seu. Olha, na realidade quem aprende muito sou eu, né? Eu aprendo sempre, né? E assim, eu estive aqui no estúdio quando estava começando, né? Assim, e é muito legal ver algo com conteúdo, dando certo, informando, envolvendo as pessoas, né? Marcelo, Horácio, Alessandro Zufo, vocês formam uma bancada diferenciada. Uma bancada que eu me sinto muito à vontade aqui, Obrigado. me sinto entre amigos e principalmente, né? São pessoas que têm muita, muita, muita força de vontade e motivação genuína pelo bem de Santos. Isso é muito bom, pelo bem da região. Isso é muito bom, porque o papo acaba sendo reto, o papo acaba fluindo, porque a gente pensa convergindo pelo bem de Santos. Isso é muito bom, porque são várias faces, cada um tem uma formação, cada um tem um olhar, mas a gente consegue construir esse caleidoscópio aí pelo bem de Santos. Isso é muito legal. Parabéns pelo programa, contem comigo e quando eu venho aqui eu aprendo também. Opa, obrigado, secretário, obrigado, Alessandro, obrigado, Horácio, obrigado, Wilson. Camila tá no carnaval, mas muito obrigado sempre. Obrigado a você que nos assiste, nos dá a sua atenção, seu tempo. Obrigado ao nosso diretor aqui, ao Pedro, que é responsável, faz as mágicas de tudo acontecer. Obrigado a todos, feliz carnaval, até semana que vem. Tchau, pessoal, boa noite. Tchau, boa noite.